Já tem uma entrevista chegando agora, o entrevistado já está conosco. Se você tiver dúvida também, pode mandar sua pergunta ao longo da nossa entrevista, da nossa conversa. Se você quiser mandar o seu recado, fique à vontade. Aqui o ouvinte manda. Pode falar o que quiser aqui, pode mandar a sua mensagem, pode palpitar, pode mandar a sua opinião, pode fazer o seu pedido, faz o que você quiser aí. 999048756. Então pode mandar a sua mensagem. O Gabriel Betting está recebendo aqui as manifestações dos nossos ouvintes, pode ser mensagem de texto, mensagem de áudio, fica à vontade. Daqui a pouquinho a gente coloca no ar no Manhã Bandeirantes. Então às 10h28 em contato com o Paulo Eduardo Martins Ribola. O Paulo Eduardo Martins Ribola é doutor em Ciências Biológicas pela Unesp e a gente vai falar de um assunto agora bem típico do verão. Vamos lá, ó. De novo. Nossa, mas é chato, hein? Essa é a época preferida deles. É que alguns, né, Ricardo Garcia? Alguns são inofensivos. Eles só causam transtorno à noite ali. Você tá dormindo. Esse aqui dói. Esse, ó, vai. Nossa, olha lá. Nossa, quero morrer. Eu também. E aí não tem jeito, né? Porque eles parecem vêm em bando. Eles atacam em bando assim. Alguns são inofensivos, alguns mosquitinhos, alguns pernilongos são inofensivos, mas outros a gente precisa tomar muito cuidado. Quando você acha que matou ele e tal, né? Aí vai deitar tranquilo. Vou dormir. Deita, apaga a luz, quando começa a pegar no sono. É um terror, né? É um terror. E eu diria que esse pernilongo da madrugada é pior do que não receber o salário no final do mês. É pior do que você não pagar o seu boleto. Ele tira o seu sossego. É um negócio impressionante. Mas para a gente falar sobre esse tipo de pernilongo e outros também, o Paulo Eduardo Martins Ribola está com a gente. Paulo, bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Capriotti. Você está falando com a gente de onde? Hein? De São Paulo ou do interior? Eu estou em São Paulo, estou visitando aqui minha mãe. Eu sou de Botucatu, mas estou aqui em São Paulo. Você já sofreu com algum pernilongo essa temporada aqui em São Paulo ou ainda não? Até que não, viu? Não? Por enquanto não. Você sabe que eu também não sofri ainda, rapaz? Eu não sei se é a chuva que está espantando o pernilongo, mas ainda não sofri, não. Eu acho que vai começar daqui a pouco, viu? A gente sabe que eles vão chegar, né? Em algum momento eles vão chegar, não é? Com certeza. Bom, Paulo, vamos falar então daqueles mosquitos, daqueles pernilongos que não causam não só um incômodo à noite, mas também nos trazem doenças, né? Porque a gente está chegando na época dos pernilongos e muitas doenças aqui em São Paulo e no Brasil. Me conta um pouquinho aí quais são os tipos de mosquitos que você estuda e que você é especialista. Bom, esse que vocês estão falando aí da noite, que é o Culex, esse não transmite nenhuma doença. Ele só causa incômodo, né? Acho que o mais importante mesmo é o Aedes aegypti, que é o que eu mais estudo, e esse normalmente pica durante o dia, não durante a noite. E esse que transmite dengue, chikungunya, zika, sim, e febre amarela. Quer dizer, o Aedes aegypti, então, a preferência dele é para durante o dia, à noite ele pouco incomoda. Isso, durante o dia. A maior parte do tempo, a fêmea, né, que pica a gente, ela pica durante o dia. E o Aedes aegypti faz esse barulhinho chato também? Também faz. É que a gente está acordado, né? Então sim, é diferente do Culex que pica durante a noite, que incomoda a gente, né? Mas também faz, sim. E dá para diferenciar bem durante o dia o Aedes aegypti do Culex? Então, o Aedes aegypti ele é bem característico, ele é rajado, preto e branco, né? Então ele é bem fácil de identificar. Já o Culex ele é mais amarelo, mais alaranjado, não tem essa característica de ser preto e branco.
E o tamanho? Tem diferença de tamanho entre os... Mesma coisa, parecido, muito parecido. Tamanho é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá. Bom, como é que está a situação nesse momento aqui em São Paulo, Paulo, em relação ao Aedes aegypti, em relação, consequentemente, a todas essas doenças aí que você citou? Acho que assim, a gente vai começar agora, a hora que está começando as chuvas, a gente vai começar a aumentar a densidade desse mosquito e, consequentemente, transmissão de dengue, principalmente, né? O Aedes tem uma característica interessante, porque quando coloca os ovos, esses ovos ficam viáveis por meses. Então, na verdade, durante a seca, a gente tem um banco de ovos espalhados pela cidade. Quando começa a chover, a água chega nesses ovos, daí a larva eclode e os adultos, então, emergem e começam a transmitir as doenças. Tá. E para que a gente evite que no período de seca os mosquitos coloquem os ovos, tem algum caminho? Porque a gente precisa interromper isso de alguma maneira, não é? É impressionante porque o Aedes aegypti ele acabou se adaptando muito bem à cidade, né? Então, fora da África, que é a região original dele, onde ele ainda existe nas florestas, no resto do mundo inteiro ele só existe na cidade. Então, na verdade, é um mosquito que a gente cria, né? Que a gente que dá condição para ele se desenvolver. Então, tem que tomar muito cuidado com caixa d'água, com calha, com lixo que acaba formando aquelas poças de água, né? Pneu e outros tipos de lixo que formam essas pequenas poças de água onde a larva desenvolve. Enquanto a gente está falando, o Dani está mostrando aqui no youtube.com/RádioBananeraOficial o mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti. Está mostrando aqui, inclusive a imagem, diferença, né, do Culex para o Aedes aegypti. Quem está com a gente aqui na nossa live consegue observar nesse momento. Evitar, então, a água parada continua sendo o grande segredo para evitar a transmissão. Esse é o grande segredo. Não ter água parada em casa, é isso, Paulo? Exatamente, não ter água parada em casa, principalmente calha, né? E lixo. A gente fez um trabalho um tempo atrás lá em Botucatu com relação à condição das casas, dos jardins das casas e a quantidade de mosquitos que tinha nas casas, e é impressionante. Depende da gente a gente controlar esse mosquito mesmo. Esse é o grande problema. Agora, o Aedes aegypti ele está transmitindo não só a dengue, como também a chikungunya, a zika, as outras doenças, não é, Paulo? Sim. Ele é capaz de transmitir todos esses vírus, até febre amarela ele pode transmitir, né? Febre amarela urbana, mais zika, chikungunya, esses vírus todos são transmitidos por esse mosquito. A gente vai conseguir eliminar esse mosquito em algum momento aqui no Brasil, Paulo, ou é impossível isso? O Brasil chegou a eliminar já a Aedes aegypti. Na década de 70, o Brasil erradicou o mosquito, só que daí o controle diminuiu e ele voltou e reinfestou o Brasil, né? Então, assim, possível o problema é que tem que a população toda, junto com o governo, controlarem, né, e para resolver esse problema. Essas pulverizações que são feitas normalmente para acabar com o Culex, né? Às vezes a prefeitura faz na beira do rio ali. Isso aí ajuda a eliminar também o Aedes aegypti? Ajuda, mas o problema é que a gente também viu isso daí, uma aluna minha também já acabou estudando isso, e grande parte dos Aedes aegypti aqui do estado de São Paulo já são resistentes a piretroides, que é o principal inseticida que a gente usa, né? Então, assim, depende do inseticida, eles não são afetados, né? Eles já estão adaptados ao inseticida também, né? Exatamente. A gente já selecionou mosquitos resistentes, né? Sim. Então, o grande segredo é não deixar a água parada. Em casa,
se você vira aí num terreno baldio do lado da sua casa, tentar dar um jeito de eliminar, denunciar, porque às vezes tá numa casa abandonada, num local abandonado, você não tem acesso. Mas esse é o grande segredo, é não deixar a água parada, que é o grande criatório o criadouro de mosquito Aedes aegypti, essa praga. E esse é um problema sério, porque essas doenças, elas não são doenças fáceis, não é? Depois que você contrai aí a dengue, zika e chikungunya principalmente, isso é um problema muito sério de saúde, não, Paulo? Sim, sim. O zika é um problema muito sério para gestantes, né? Então a gente tem um problema muito sério com microcefalia, com bebês nascendo com problemas causados pela zika durante a gravidez, e dengue realmente é bem problemática, e você tem problemas sérios de saúde, podendo até levar à morte. A reinfecção da dengue também, não é? Quem tem dengue mais de uma vez é um problema complicado, não é? Isso. Tá. Bom, temos pergunta de ouvinte aqui, tem ouvinte mandando mensagem pra gente no 999048756, nosso WhatsApp. Vamos lá então, Gabriel Betting, vamos colocar a dúvida do ouvinte aí, por favor. Também faz. Bom dia, Gabriel, Ricardo, Garcia, Capri, grande chefão. Quero perguntar ao Dr. Paulo o que fazer para conscientizar a população sobre os cuidados e a prevenção contra a dengue. É nítido, notório, o poder público faz sua parte com campanhas na mídia, seja escrita, falada, mas não vemos a colaboração do povo. Então, doutor Paulo, o que fazer para conscientizar o povo que dengue mata, e está matando muito no Brasil? Professor Wellington, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E aí, Paulo? Se eu soubesse realmente... É difícil, né? Acho que é informação. Acho que a gente tem que passar informação. Acho que tem que começar desde criança a passar informação sobre dengue para a população e tentar conscientizar a partir daí, né? Acho que informar, como a gente está fazendo aqui, né? Pedir para que as pessoas possam ter a consciência de, em casa, olhar, fazer um pente fino. Em casa é pente fino. Porque me parece que a quantidade pequenininha de água, se tem um pouquinho d'água empoçada ali, já é uma possibilidade do mosquito depositar os seus ovos ali, não é isso, Paulo? Sim, sim. E o Aedes tem uma característica interessante. A fêmea, ela coloca poucos ovos em vários locais. Então, um copinho de café com um pouquinho de água já é um local onde ela vai colocar alguns ovos lá, e isso daí vai acabar causando aumentar a população de adultos. Tem um tempo, quer dizer, eu esqueci ali um pouquinho d'água ali parada no jardim, sei lá. Tem um tempo que essa água tem que ser retirada dali? Há um tempo, ou de repente de um dia para o outro já é possível ter ovos de Aedes aegypti ali? O ideal, assim, para pelo menos uma vez por semana você controlar isso daí, porque pode até ter o ovo lá, mas até a larva eclodir, se desenvolver, passar pelos estágios dela, e daí emergir o adulto, vai uma semana e meia. Então, se fizer um controle toda semana, uma vez por semana, já é suficiente. E a água clorada espanta o mosquito? Ajuda? Ajuda, sim. Uhum. A água clorada, então, normalmente não é um local que o mosquito gosta de deixar os ovos. Não gosta muito, exatamente. Ele prefere água de chuva. Água suja, né? Água suja, água parada, para deixar ali os seus ovos. Tem mais pergunta de ouvinte aqui, vamos lá, mais dúvidas para o Paulo Eduardo Martins Ribola, que está falando aqui com a gente sobre o Aedes aegypti. Vamos lá. Bom dia, Ricardo Capriotti, equipe. Um ótimo final de ano para vocês e um próspero 2023. Sou José Alexandre, bairro Cidade de Dutra, Zona Sul de São Paulo, e os pernilongos e afins já estão perturbando aqui. Eu pergunto para o biólogo, às vezes, aquele que tem jardim em casa, que está alto, eu descarrego meio tubo de inseticida durante o dia mesmo ou de noite. Me parece que ajuda, mas eles acabam voltando. O que mais posso fazer? E aí, Paulo? Acho que assim, quando você tem um jardim, não ter poça de água, né? Eu acho que inseticida vai acabar contaminando o solo e não vale tanto a pena. Eu acho que realmente
manter o jardim sem poças de água, né? E até porque o inseticida, o mosquito não vai chegar uma hora que ele vai criar resistência ao inseticida. Sim, né? sim. Você vai acabar selecionando linhagens resistentes. Né? Não vai fazer efeito mais o inseticida. O melhor inseticida é não deixar a água parada. Esse é o melhor inseticida. Se você não deixar a água parada, é o grande segredo. Você falou sobre calha, não é, Paulo? E muita gente tem dificuldade no acesso à calha, né? Fazer a manutenção ali, você olhar a calha é um negócio meio difícil, não é? Para muita gente. Mas se você fizer um trabalho de uma vez só ali e deixar a sua calha limpa, talvez esse é o grande segredo de você não... Pois não. Quando a calha tá suja, acaba empoçando a água na calha, né? Se ela estiver limpa, com a água correndo, não vai ter problema. Exatamente. Então, sei lá, de repente uma vez por ano, dar uma olhada ali na calha, fazer uma boa limpeza ali já é meio que suficiente, não é? Exatamente. É isso, a gente tá cuidado dos detalhes. Às vezes tem detalhe que se passa despercebido. Você nem imagina, juntou um pouquinho d'água ali. Como disse o Paulo, às vezes uma tampinha de refrigerante tá perdida ali, não é, Paulo? Num pedaço do quintal. É uma tampinha de refrigerante inocente. Mas essa tampinha inocente de refrigerante pode ser ali um local de depósito de ovos do mosquito, não é? Perfeito, exatamente. Então, vamos lá, fazer um pente fino no quintal de casa, né? Pente fino, a tampinha de refrigerante, tira, elimina, né? Um recipiente pequenininho ali, plástico, tira, elimina, limpa o quintal da sua casa para evitar que acumule água e seja um depósito de ovos de Aedes aegypti. Tem mais pergunta aí de ouvinte, Gabriel? Vamos lá então, mais pergunta aqui de ouvinte, chegando no 99904-8756. Bom dia, Capri. Tudo bom? Que Deus abençoe vocês todos aí da Band. Aqui é o Eduardo, aqui de São José de Ribamar, cidade balneária aqui do Maranhão, a 20 km de São Luís. Eu gostaria que você perguntasse aí pro mestre aí, não sei se é a área dele, né? Qual é a diferença da dengue, da chikungunya e da zika? Muito obrigado, feliz 2023 para todos. Obrigado, amigo. Lá em São Luís do Maranhão, pertinho de São Luís do Maranhão. Estamos chegando longe lá, viu, Paulo? Dá para explicar a diferença das três doenças aí para ele? Na verdade são 3 vírus diferentes, né? São vírus que são transmitidos por Aedes aegypti, mas são vírus diferentes, com características diferentes, né? Chikungunya ataca mais as juntas, mais os ligamentos, você tem problemas de algo parecido com reumatismo, etc. E Zika também é parecido, relativamente parecido, mas você tem problema com microcefalia durante a gravidez. E dengue é outro vírus, né? São 4 sorotipos diferentes e que atacam diversas células do corpo. Sim, e acho que o importante é a gente salientar que são os resquícios dessas doenças, né? São depois as consequências dessas doenças, porque não é só você pegar a doença e se livrar dela, se curar, mas essas doenças podem deixar sequelas, podem deixar consequências no nosso organismo. Exatamente. Que vão se estender aí por muito tempo, não é, Paulo? Principalmente chikungunya, tem muita gente que teve chikungunya e acaba levando por vários meses uma doença parecida com a doença reumática, né, com dores nas juntas, dores nas pernas, nos braços. Não é incomum a gente ouvir aí o relato de pessoas que, depois de terem sido contaminadas, ainda sentem por vários meses os sintomas dessas doenças, né? Tem ali uma relação diária com essas doenças até se livrar completamente dos sintomas. Então, não é só você, peguei aqui dengue, vou ficar uma semana, 10 dias ruim aí, passando mal e depois está tudo certo. Não.
muitas pessoas ainda levam esses sintomas por várias semanas. Isso é um caos, né? Muito ruim. Então vamos evitar, né? Se a gente puder evitar esse tipo de coisa, é bem melhor, né? Então vamos evitar esse tipo de coisa. Os seus estudos estão baseados onde, hein, Paulo? Onde é que você estuda aí o Aedes aegypti? Eu estudo mais na cidade de Botucatu, né? Mas assim, acabo que eu já fiz vários estudos com o estado de São Paulo, Brasil. Então a gente conseguiu mostrar que, por exemplo, Santos é uma porta de entrada de Aedes aegypti aqui no Brasil. Então é um porto muito importante, né? Acaba sendo uma porta de entrada para outras cepas de Aedes aegypti. E especificamente no estado de São Paulo, a gente tem as estradas como grande vias de transmissão do mosquito, né? Então ele acaba, esses ovos que ficam viáveis por meses, acabam sendo transportados por diversos materiais, pneus e outras coisas, e acabam se espalhando pelo estado. Sim. E você sabe me dizer onde é que nós temos maior problema hoje com essas doenças no Brasil? Onde é que a gente está hoje? A gente tem bastante incidência no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Acho que talvez seja o principal hoje, mas acaba o Brasil inteiro, né? A gente tem, em caso de dengue, a gente tem desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, né? Sim, é o Brasil todo, e por isso a importância de a gente tentar diminuir isso, né? A gente muitas vezes cobra do poder público, o poder público precisa de campanha, precisa vacina, que aliás não tem, não é? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas a gente esquece de fazer a nossa parte. E nessa questão do Aedes aegypti, a nossa parte é fundamental. A gente pode cobrar do governo, tá tudo certo, mas a gente também precisa fazer a nossa parte e deixar a nossa casa, o nosso quintal, as nossas áreas ali sob a nossa vigilância da melhor maneira possível. Não tem vacina, não é, Paulo? Não tem ainda... Assim, para dengue tem uma vacina que de uma empresa francesa, se não me engano, que tem seus problemas. O Butantan está desenvolvendo uma vacina para dengue. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter essa vacina do Butantan disponível. Para dengue, mas, né? Mas o problema de vacina a gente sabe, né? Quer dizer, a cobertura vacinal no Brasil está caindo cada vez mais, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não tem uma vacina ainda efetiva para toda a população, e o que a gente precisa fazer para dengue, né? Porque chikungunya e zika também não tem vacina. Então a gente precisa fazer a nossa parte e evitar que tenhamos a presença do mosquito no nosso dia a dia, aqui no nosso cotidiano. Muito bom. Paulo Eduardo Martins Ribola é doutor em Ciências Biológicas pela Unesp, lá em Botucatu, falando um pouquinho mais de Aedes aegypti e as doenças que esse mosquito transmite. Dengue, zika, chikungunya. Vamos fazer a nossa parte, vamos eliminar água de onde é possível aí, da nossa vista, do nosso perímetro aí, para poder evitar que essas doenças, que são muito presentes agora no verão, estejam com a gente. Obrigado, viu, Paulo? Um ótimo ano para você, um ótimo 2023 e bons estudos aí com o Aedes aegypti. Obrigado, Capriotti. Obrigado pelo convite.